Olá, pessoal. Eu sou a Juliana Carandina, Head de E-Commerce da UV. E antes da gente começar mais um HubPix, eu quero convidar vocês a se inscreverem no nosso canal do YouTube. Já clica aqui para ativar as notificações, clica no sininho, não perde nenhum episódio e aproveita que a gente tem uma playlist recheada de episódios aí sensacionais para vocês, todos os tipos de empreendedores que querem estar aqui com a gente. Inclusive, se você é nosso cliente, é uma grande oportunidade de vir aqui contar a sua história e como que o Pix mudou a sua vida. Então, para o episódio de hoje, que é um episódio extremamente especial, a gente vai falar sobre e-commerce. Eu trago aqui dois grandes convidados. Um deles é um conhecido de vocês, Sibelius Serafini, que é o nosso CTO da UV. Oi, Sibelius. Oi, tudo bom, Carandina? Eu sou o Sibelius da UV, eu sou o CTO. E a gente vem construindo diversas soluções com diversos parceiros, né, para e-commerce e outros segmentos, né? E hoje a gente vai falar um pouco mais do e-commerce, que eu acho que é uma coisa incrível, né? Eu acho que mudou, né? Tem crescido muito, né? Então vamos ver com quem a gente consegue mostrar algumas soluções que já existem e soluções que a gente está construindo para quem está no e-commerce vender mais, converter mais, que eu acho que é o que todo mundo quer, né? Que é o growth, converter mais e crescer mais, tá? Boa, bem-vindo. Muito bom ter você aqui de novo. E para completar o time, a gente trouxe também o Igor de Andrade. Ele é um Shopify Plus Partner, veio diretamente do Canadá aqui com a gente e é muita credencial para falar, então vou pedir, por gentileza, Igor, se apresenta para a gente. Seja bem-vindo ao HubPix. Muito obrigado. Obrigado pelo convite, bom estar aqui com vocês. Bom, a gente tá pessoalmente junto um pouquinho, né? Sim. Inclusive, deixa eu falar, o Igor é Shopify Plus Partner da Alce Rocks, que é uma agência parceira aqui da UV também. Sim, estamos e conta um pouquinho mais tanto de você e da Alce, por favor. Maravilha. Estamos construindo coisas bem legais juntos aí, em breve bastante novidade. Bom, sou o Igor de Andrade, sou diretor de arquitetura de soluções na Alce, sou um dos sócios lá. A Alce é um estúdio especializado em design e desenvolvimento. Há mais ou menos uns 10 anos a gente começou a trabalhar com Shopify, então tem um tempão, foi antes até de ter a galera da Shopify no Brasil aí, né, oficialmente. E a gente se especializou tanto em Shopify Plus quanto Shopify Apps. Então, Shopify Apps são os plugins ali que os lojistas instalam nas suas lojas Shopify. E Shopify Plus é o segmento de alto volume da Shopify. E a gente tem construído um monte de projeto interessante, né? A gente não foca muito no quantidade de marcas, mas sim na qualidade delas, com marcas que são aí referência. E temos feito um trabalho aí bem legal junto com essas marcas, né? Isso não é mérito exclusivo nosso, são marcas aí incríveis aí que a gente admira muito. Mas juntos a gente tem construído coisas que são referência tanto Brasil, América Latina e agora recentemente no mundo. Então, estamos aí com muito trabalho juntos e com nossos parceiros criando muita coisa legal junto também, né? Boa, obrigada pela apresentação. Eu que agradeço. A Alce, ela fala muito, né, quando a gente conversa, que vocês não têm uma solução de prateleira, é muito focado no cliente, desenvolvido no cliente, e justamente por isso vocês acabam trazendo um hall de produtos bem vasto, mas sempre direcionado ao cliente. Discorre um pouquinho sobre quais os produtos que vocês têm ali na Alce. Não sei se posso chamar de produtos, se são serviços, Sim, tem essas duas linhas, né? Produto Exato. E serviço. Então, assim, quem é cliente da Alce hoje procura o que em vocês? O que vocês entregam ali para eles? Legal. Tem, assim, algumas marcas vêm procurando o que a gente fazia desde o começo, que são a parte de serviços, de implementação. E algumas pessoas, agora mais recentemente, a gente tem uma oferta de produtos ali mesmo, que são apps. Então, para a parte de serviços, a gente criou ali uma metodologia para poder tentar simplificar coisas que poderiam ser um pouco mais complexas, que é o ABC. Então, esse e-commerce ABC, para a gente é assim, auditoria, base e contínuo. Na auditoria, a gente faz um diagnóstico ali bem completo, focando em otimização da taxa de conversão. E na parte de projeto base, geralmente são projetos ali de implementação para quem está vindo para Shopify, por exemplo. Então, a gente constrói ali a primeira versão, né, a V1 ali de um projeto. E depois, para as marcas, para quem faz sentido, a gente faz o acompanhamento contínuo, que é uma evolução constante, ali, revisão, auditoria constante e implementação constante. Isso parte de serviço. Para quando a gente vai falar de produto, aí a gente tem um conjunto ali, um portfólio agora de apps, tentando resolver algumas dores principais. Conhecemos alguns, inclusive. Conhece alguns. Estamos fazendo aí, inclusive tem alguns que já são até integrados juntos, né? Então a gente já tem algumas coisas legais juntos também. Aí a gente olha muito para otimizar a experiência de compra do cliente no checkout, então oferecemos algumas coisas ali, o desconto no método de pagamento, para favorecer, por exemplo, o Pix, parte de frete também, temos também aplicativo que ajuda na conciliação e integração com RP, então são algumas das frentes que a gente entende que são dores grandes aí no lojista no Brasil para adaptar isso que existe de internacional da Shopify para fazer sentido na realidade local aqui do Brasil. Boa.
Bom, até falando um pouquinho de como começou essa parceria, né, da Alce com a UV, através de alguns clientes em comum, né? E a gente acabou ficando conhecido porque muitos dos nossos clientes utilizam plugins, né? Tanto da Shopify como de outras coisas. Eu queria te pedir, Sibelius, conta um pouquinho de todos os plugins que a gente tem ali também na UV e como que isso conecta ali também com todos os e-commerces. A UV, ela tem bastante coisa com o Pix, a gente integrou em diversos e-commerces, né? E aí um e-commerce em particular que tem crescido muito é o Shopify, né? Então a gente tem diversas soluções de Pix para Shopify, por incrível que pareça, né? O Pix é muito mais complexo do que parece, então a gente tem diversas soluções. E algumas soluções a gente faz junto com a Alce também, porque eles conseguem ir além com o Shopify Plus, né? Então esse é um ponto que o Shopify, querendo ou não, ele é internacional, né? Então pro Brasil, pro cenário brasileiro, ainda falta algumas coisas. E eu diria que a parte da Alce é realmente trazer o que falta para o lojista brasileiro conseguir usar Shopify com tudo que ele precisa. Então conciliar com o RP, dar o desconto no Pix, né? Que eu acho que é uma mega estratégia de vender mais no Pix, né? Quando você vende no Pix, você consegue vender mais rápido, é mais seguro, tem menos passo no seu checkout, né? Você não precisa colocar o cartão. Acho que se você é um e-commerce novo e alguém não te conhece, vai ser difícil ele colocar um cartão lá no seu site, né? Pode ter o cartão clonado, ele não tem essa confiança em você, né? Então no Pix ele pode pagar, ele não tem que colocar nenhuma chave dele ali, o cartão, o código. Então traz essa confiança. Bem menos fricção, Bem menos fricção, né? Então ajuda a converter bastante, tá? Aí, quando entra no Shopify Plus, você consegue renderizar o QR Code direto lá, você não sai para outra página, então a experiência de usuário é melhor. Então, acho que são diversas coisas que a gente já fez sozinho e faz em conjunto com a Alce, que torna o uso de Shopify para os lojistas brasileiros uma experiência melhor, né? Então, por isso que eu acho que bastante gente está indo para Shopify, ou começando com Shopify, ou migrando de outras plataformas para Shopify. É isso mesmo. Esse padrão que era tão, né, focado assim num público internacional, a gente vai tentando fazer juntos aí, tropicalizar, né? Fazer isso funcionar aqui pro Brasil, funcionar bem. Eu acho legal que é uma parceria que funciona, porque os dois são muito client-driven, né? Você foca muito no cliente e a experiência do produto para o cliente também, né? Isso funciona eu legal. acho que a gente foca mais em pagamentos e eles focam mais na experiência, né? E eu acho que esse é legal, que um fica meio que na área do outro, Exato. Né? É um bom complemento. A UV não consegue fazer o que a Alce faz, aí talvez a gente nem queira fazer porque é fora de foco. Total. E a Alce foca em outras coisas, né? Eu acho que essas parcerias que dão certo, né? Cada um tem um pedaço. E aí fica legal pra gente, né? Pra Alce e pro cliente final, né? No final, quem se beneficia da parceria é o cliente final, né? Que tem uma solução melhor. Boa. Bom, já que a gente tá falando de e-commerce, não dá pra falar de e-commerce sem antes falar do Fórum E-Commerce. Não sei quando você está assistindo isso, né? Que tá aqui com a gente. Mas, esse momento que a gente está gravando, a gente está há uma semana do Fórum. O Fórum E-Commerce é o maior evento de e-commerce do Brasil. A UV vai estar pelo 4º ano seguido patrocinando. E a Alce vai estar lá com a gente, inclusive, em um dos dias, atendendo alguns dos nossos clientes ali, que estão pensando em migração, enfim. Para mim é um pouco de novidade ali o fórum, né? Vai ser minha segunda vez no Fórum E-Commerce, mas os dois aqui já são bastante antigos de Fórum E-Commerce, né? Então, queria entender um pouco de vocês sobre a experiência que vocês tiveram no Fórum. Sibelius aqui, outros carnavais de Fórum. E depois o Igor, que não só Fórum E-Commerce Brasil, mas também traz muita experiência ali do Canadá. Inclusive, você esteve no Shopify Editions, né? Sim. O evento principal ali da Shopify, né? Posso contar um pouquinho daqui a pouco também sobre esse. Boa, então me conta um pouco da experiência do e-commerce Brasil para você aí. Eu acho que tá todo mundo querendo o Fórum Brasil, né? Eu acho que vai ser semana que vem. Eu acho que é o evento mais importante aí, eu acho que do Brasil, talvez da América Latina, né? Então vai ter muita gente lá, é um evento incrível, tá? Eu acho que os melhores eventos que a gente vai. Eu acho que ir nos eventos é super importante para você conhecer tudo que tem novo, tá? Eu acho que todo ano tem novidade, por incrível que pareça. Todo ano que você vai, todo dia tem alguma coisa nova, né? E às vezes um dia não é suficiente, porque tem tanta solução de todo mundo, né? Eu não tô falando só da UV, eu acho que todo mundo tem milhares de soluções. Então a gente recomenda muito você ir. A gente até convidou alguns clientes também, teve alguns ingressos, teve sorteio também. Todo ano a gente faz isso, né? Porque a gente quer que as pessoas vão, a gente quer que os nossos clientes vão. Até para conhecer o cliente pessoalmente, se a gente não conheceu, né? Eu acho que essa conversa pessoalmente, você consegue realmente... Ele vai lá e te conta um problema que talvez ele não te contou numa call de reunião, que era uma coisa mais séria, né? Mas lá no fórum, lá, tá tendo
canapé, algum biscoitinho, já tá todo mundo mais tranquilo, final do dia um happy hour, fica bem mais tranquilo de você. A gente vai se soltando, né? Você vai se soltando, você acaba criando essa intimidade, essa confiança realmente. Você é uma empresa real, você é uma pessoa real, né? Sim. No final nós somos empresas, mas no final são pessoas que estão por trás ali, você realmente entende qual que é a dor dele, qual que é o operacional, o que ele tá sofrendo, o que ele precisa e não precisa, tá? Então é muito legal. Acho tanto para quem expõe, tanto para quem vai, né, como convidado. A gente mesmo passa quer ver também as outras soluções, o que o mercado, quais são as tendências. Então acho que é super importante ir no Fórum E-Commerce e ir nos outros eventos também. A gente estava no evento do Shopify essa semana. O Shopify tá com Spaces aqui em São Shopify Paulo. Spaces, né? É incrível. Eu fui lá, aprendi muita coisa. Todo evento você vai, você aprende muita coisa. É muito rico, né? Acho que todo mundo quer compartilhar um pouco dos problemas, como que resolveu, como que tá resolvendo. E sempre vai mudando, né? Eu acho que todo mundo quer growth. Ninguém sabe como fazer. Como growth, faz, né? Acho que não tem bala de prata também, né? Exato, quem resolver growth, me manda aqui na DM que eu tenho interesse também. Então tem várias coisas legais, assim. Então acho que o fórum é legal, que é presencial. Já teve essa coisa remota, mas o presencial tem uma troca incrível, né? Então, venham no Fórum E-Commerce, visitem a UV, visitem a Alce, conheçam nossas soluções, tem milhares de coisas novas aí para vocês. Eu acho que é bem legal mesmo, falar com o cliente final. Concordo. Exatamente, galera. Então, espero que vocês tenham passado lá. Igor, você já foi em alguns fóruns e-commerce, mas além disso, né, conhece muito do mercado do Brasil e do Canadá como um todo, tentando né, fazer fora. essa ponte, né? Conta pra gente um pouco do que você espera desse daqui e também o que você enxerga de diferente, como que foi o Shopify Editions. Dá pra fazer até uma breve comparação, assim, de como é que é as coisas um pouco aqui, um pouco lá. Concordo com o Sibelius, essa parte realmente... Acho que um dos pontos fortes aqui no Brasil é isso de ser uma coisa bem forte no relacionamento mesmo, né? Então, a gente realmente ali tem a oportunidade de falar, assim, pessoalmente com marcas, pessoas, com a galera que a gente às vezes só tem contato no online. Né, hoje em dia é super comum da gente assim conhece agora há anos e nunca viu pessoalmente, né? Então é bom poder encontrar e isso é uma coisa que assim é único no Brasil. É o Brasil que tem esse calor, esse molho. O molho tá no Brasil, não tem jeito. Então você vai ali, é muito relacionamento mesmo, é bem legal. E essa experiência entre ir como um expositor e como convidado dá uma variada interessante também. É bem cansativo, claro, estar como expositor, né? Assim, porém recompensador, já guardou. Também. E como convidado você vai mais tranquilo, assim, acho que enfim, acho que as duas perspectivas são muito, muito legais, assim, cada uma com o seu ponto. Uma coisa que eu percebo diferença, assim, aqui, fora o porte, é gigante, não existe nada desse tamanho, não tem, é gigante, não tem nada igual. Eu fui lá em uma que era a maior feira de retail do Canadá, assim, se a gente pegasse talvez um pedaço, assim, uma fração do que a gente tem no e-commerce no fórum, assim, já seria maior do que a maior feira de retail lá deles. Porém, olhando assim, por exemplo, para o Editions, que eu acho que muitos eventos ali também vão nesse formato, uma coisa que eu acho interessante é que eles também focam muito assim em abrir o que acontece lá dentro. Então eu vejo realmente assim, eles colocam os times ali de diferentes áreas da empresa, então chega a Shopify lá, vai ter a área da parte de tema, vai ter a área de checkout, vai ter a área da App Store. Eles vão abrir basicamente para onde que eles estão olhando para os próximos anos e como que eles fazem o que eles estão fazendo. Então, é uma coisa que aqui eu vejo um pouco menos. Claro que a gente, sempre vai ter iniciativas aqui e ali, onde as empresas estão dispostas a abrir como que tudo funciona lá dentro. Mas no Brasil a gente foca um pouco mais na parte da gente. Não quero generalizar, né? Mas eu vejo, em muitos casos, um foco assim, às vezes, que ele é um pouco mais relacionamento, um pouco até mais comercial também. Enquanto lá é mais assim, abrir roadmap e falar especificamente mais aqui de produto mais ali, produto. Né? Mais exatamente. Produto, né? Só que de um jeito que abre mesmo conhecimento, assim. Eu vejo aqui, às vezes, particularmente assim, às vezes a gente até tem receio, assim, do quanto a gente vai abrir, dependendo. Tô tentando perder esse medo, mas lá eles abrem sem medo. Eu uso isso e aquilo, eu desenvolvo desse jeito, eu monto minha equipe assim. Realmente vai no detalhe, eu acho isso bem interessante. Eu acho legal, bem interessante. Né? Acho legal. Não tem medo, sabe? Eu acho que pode ser uma coisa da cultura brasileira, né? Talvez. Se eu contar a ideia, você vai roubar a minha ideia, mas tem ninguém rouba essa ideia. Quem vai roubar? O difícil é fazer. Executar é difícil, não é? Difícil demais. Vou aproveitar que a gente está falando sobre segredos. Deixa eu abrir todos aqui. Vamos falar sobre segredos para aumentar conversão no e-commerce, tá? Vou pegar esse gancho aqui para a gente já falar sobre isso.
como fazer para o e-commerce converter mais? Então eu vou passar uma receita aqui, vocês anotam. 5 minutinhos, tá bom? Papel É e bem caneta fácil, na mão, é por tá? isso que ele trouxe papel e caneta não, aqui. eu Eu tô no anotando, computador e eu vou anotando passar, também. Bota no micro-ondas, tá? É tranquilo, é fácil. Segue essa fórmula que vai dar certo, tá? Não Nossa. tem erro. Só Aqui, ó. tem forninho Vou te elétrico. contar em 3 passos, revela o segredo. Assim, a verdade é que assim, o real é, eu vou sempre bater nessa tecla de fazer o básico muito bem feito, e daí pra frente você vai evoluindo, inventando o que você precisar. Tem um amigo meu que fala uma frase que eu achava muito legal, não sei de onde ele roubou essa frase, mas eu acho ótimo, que é: antes de pensar fora da caixa, você tem que conhecer muito bem a caixa. Nossa, vou roubar também. Acho que vai por aí, né? E primeiro, então, fazer esse básico muito bem feito, eu acho que daí que as coisas começam. Não adianta tentar ter atalhos, cortar caminho e tentar fazer, deixa eu economizar aqui. Não, faz uma bela de uma base e daí pra frente vamos evoluir. A partir do momento que a gente vai evoluir, acho que tem alguns pontos importantes que a gente vai olhar e são pilares que a gente tenta considerar. A gente até faz uma auditoria, depois eu posso comentar mais disso, mas assim, o que a gente vai sempre tentar olhar, que é o que eu recomendo que as marcas olhem, olha muito bem para a experiência do usuário, a jornada dele como um todo, faz de ponta a ponta, conheça, viva como usuário, opere nisso daí, sabe? Vai lá e no seu próprio site. compra seu próprio produto, vê como é que vê como é que chegou na sua casa. É básico, assim, parece que eu tô falando básico, mas assim, pode ter certeza que assim, a galera não faz. Sabemos disso. Muito importante, olha também depois, né, uma vez que você olhou para essa parte básica que é a experiência, aí sim você vai olhar depois para os indicadores. Olha o básico, olha como é que está a sua taxa de conversão, vê como é que está a quantidade de sessões versus quantos converteram, vê como é que está o seu funil, quantas pessoas passaram pela sua home, pela página de produto, pela coleção, pelo carrinho, pelo checkout. Vê tudo isso, compara você com o mercado e vê como é que está isso posicionado, sabe? E vem nessa parte um pouco do benchmark também, né? Então pega isso e olha e compara com taxa de mercado. Daí para frente você vai escolher o que você quer fazer, aonde estão seus maiores gargalos. E muito importante, sempre prioriza, porque a gente sempre fala isso também, assim, quando a gente entrega um relatório de auditoria e aí as pessoas ficam assustadas, né? Falavam, nossa, eu achava que o meu e-commerce estava bom, mas aí aqui agora eu percebi que tem 387 pontos que eu preciso resolver. Dá medo, assusta, né? É porque todo trabalho bom é infinito também, então sempre você vai ter uma série de coisas para fazer. Muita inovação, né? Nossa, muito. E aí, o muito importante é você saber priorizar bem o que você vai fazer. Então, a gente tenta também já colocar uma escala dessa, né, tanto de complexidade quanto de resultado também do que vai ser, e tentar priorizar essas coisas, porque assim, sempre vai ter 1000 coisas e no final ganha quem grita mais alto, tem que tentar baixar um pouco desse ruído e conseguir priorizar, porque senão a gente fica louco. Então assim, eu acho que o básico começa por aí. No final, eu recomendaria sim, você já fazer um diagnóstico, sim, com certeza, para poder direcionar um pouco melhor por onde você vai. E uma agência ajuda bastante nessa hora, né? Pode ajudar muito, pode ajudar muito. Acho que você consegue com isso economizar aí meses de trabalho, talvez anos de trabalho, porque, né, se você vai com um parceiro que já está fazendo isso, você vai conseguir trazer muito desse conhecimento para dentro de casa num espaço de tempo bem curto. Não estou falando isso para falar especificamente com a gente, tá? Tô falando, vai com o especializado que você conhecer e confiar, que tá tudo certo. Bom. E recuperação de venda com WhatsApp ajuda muito na conversão? Acho que tem bastante gente usando isso, né? Acho que tem várias estratégias, tá? Desde o mais simples, a pessoa deixou o carrinho abandonado, você manda o WhatsApp, isso daí ajuda bastante. Aí tem coisa mais sofisticada, você manda um desconto, ou você tenta via e-mail, você tenta de vários jeitos, né? Acho que essa pode ser uma estratégia para você tentar converter um pouco mais, né? Mas vai do que o Igor falou, né? Começar pelo básico. O básico parece super simples, mas é bem difícil, tá? Acertar o básico. Que eu acho que é uma coisa que a gente focou muito na UV, focar muito no básico, que é Pix tem que funcionar, o QR Code funciona, tudo tem que funcionar. Então foca no básico, depois você começa a medir os indicadores, que é o que ele comentou ali, né? Ver o que está pior ou melhor e vai ajustando, né? Acho que é um processo iterativo infinito, né? Infinito. Acho que não tem como você ir para lá, né? Acho que isso é importante, acho que você também tentar achar alguma coisa diferente, tá? Qual que é o seu diferencial? Se seu produto realmente é bom, tá? Então não adianta otimizar um monte de ads se seu produto é ruim. Então talvez você deveria voltar lá, talvez entrar no básico, entendeu? Por que você está vendendo, sei lá, uma camiseta igual se todo mundo já vende essa camiseta, né? Então talvez se você não tiver diferencial também não existe mágica. Você pode ter 10 agências otimizando ali, não vai dar certo, que realmente é só mais do mesmo, né? Então acho que é legal você tentar entender quais são os mercados que estão crescendo, quais são as necessidades do mercado, e tentar construir alguns produtos e serviços nessa linha, né? Talvez antes de abrir até o e-commerce, né? Acho que tem um passo antes, né? Você vai abrir um e-commerce ou não. Por que eu vou ver? Por que eu vou abrir um e-commerce? Qual que é o nicho? Qual que é outro nicho? Isso aqui tá tendência ou não?
Acho que às vezes as pessoas, eu quero fazer um e-commerce, mas Pra não sabe nem a do que, própria necessidade, né? às vezes, Então. né? Nem pra Então, tentar acho entender que- um público. Acho que isso pode ser legal. E aí depois que você está no operacional, depois que já está rodando, que está indo bem, aí você foca com o que eu cresço, né? Que é a questão de recuperar a venda Sim. e outras coisas. Mas se você não fizer o básico ali, tiver um produto ou um nicho diferenciado, com que você compete ou não, acho que todo o resto aqui que a gente for falar é meio que irrelevante, né? Se você não chegou nesse nível de operacional, né? Então a Concordo. gente acabou o podcast por aqui, não mentira. É isso, pessoal. Mas é verdade. Concordo plenamente, tá? Tem que ter alguma coisa que funcione. Vamos supor que a gente já tá nesse nível que tá tudo funcionando, tá? Então a gente tá conversando com nossos clientes maravilhosos aqui da UV, já tá tudo fluindo lindamente. E eu quero conversar com vocês sobre, ainda nesse ponto de conversão, tá? Do e-commerce. A gente tem uma política aqui de Pix First na UV, né? Depois eu quero até que o Sibelius fale um pouco mais. Mas isso a gente enxergou que o meio de pagamento, quanto mais facilitado, você tem uma conversão muito maior. Então, quanto que o método de pagamento ele interfere na conversão do e-commerce? Ou seja, ter mais, seja, enfim. Então, na sua visão, até porque você faz bastante implantação, né? Sim. Bastante ou migração ou implantação. Quanto que você enxerga isso dos seus clientes de quererem meio de pagamento? Quanto que o método de pagamento interfere na conversão? Interfere muito. Primeiro que quanto mais conveniente for, melhor a gente consegue fazer passar mais gente pelo funil. E existem formas de pagamento que elas são mais convenientes e outras são menos convenientes, né? Acho que o mais drástico que dá para comparar mais fácil é o Pix e o boleto, por exemplo. Então, esse já tem uma diferença grande, mas você pode comparar até o Pix com o próprio cartão. Quantos campos você precisa preencher para poder pagar com cartão e quantos você precisa preencher para pagar com Pix, né? Um você pode abrir uma câmera e escanear um QR Code, no outro você tem que preencher, sei lá, 5 campos ou mais, né? E cada um desses daí pode ter certeza lá que você está caindo 1%, sei lá quanto vai caindo. Então, isso faz uma diferença enorme, essa parte da fricção. Existem meios de pagamento que eles vão eventualmente ter uma maior latência também, então vai demorar mais tempo, resumidamente, para você poder ter isso aprovado lá dentro do seu e-commerce de fato, então isso também faz uma diferença. Tem a parte de custo também, né? Assim, é inegável que processar num cartão tem um certo custo e processar num Pix é um outro custo, uma fração do custo do cartão. E também você consegue, às vezes, refletir essa vantagem para o cliente. Então, eventualmente, você consegue dar um pouco desse benefício também para o cliente final ali. Então, acaba sendo uma coisa que você cria ali uma dinâmica que pode ser boa para todas as partes. Então, isso eu acho que pode ser interessante. Fora que é um produto brasileiro, né? O Pix é uma criação do Brasil, a gente tem que se orgulhar muito disso, né? Invejado, inclusive, por muita gente lá fora. Sim. Né? Mas beleza, que legal que a gente criou isso, a gente tem uma tecnologia incrível aqui, tem que ser aproveitada. Acho que vocês fazem um trabalho incrível também nessa frente. E na minha percepção, né, acho que essa abordagem do Pix First, ela acaba realmente gerando um movimento que acaba sendo bom para todas as partes ali envolvidas. E tem uma série de tecnologias agora baseadas no Pix que a gente vai poder aproveitar também, né? Quando vocês quiserem, a gente pode entrar um pouco nelas também, mas tem muita coisa legal que dá para fazer. Vamos falar sobre, mas antes explica pra gente o que é o Pix First, Sibelius. O Pix First, a ideia é que você deveria tentar sempre vender no Pix primeiro, tá? Então, por que você deveria vender no Pix primeiro? Primeiro, que você consegue receber o dinheiro na hora, então seu fluxo de caixa é melhor. Então, você recebe o dinheiro na hora, você não precisa esperar 30 dias, não precisa antecipar. Selic é 15% agora, vai ficar cada vez mais caro antecipar, né? Então, vai ficar pior para as empresas que não têm fluxo de caixa. Quando você recebe o dinheiro antes, você consegue investir e crescer mais rápido também, né? Eu acho que esse é um dos pontos. Tem a questão de número de campo, né? Quanto mais campos tem no formulário do checkout, menos converte. Então, você está reduzindo conversão nisso. Então, o Pix é ótimo para isso. O boleto, eu acho que nem precisa comentar, né? Tem muito... Acho que uma coisa que a gente não falou aqui também é a questão de fraude, né? Então, o mundo digital é muito mais propício para fraude. Quando você vai para o mundo físico, o cara tem que ir na loja lá e passar o cartão. Tem muito menos fraude. Agora, no mundo digital, você não sabe quem está do outro lado, o cartão pode ser clonado. Sim. E o que a gente percebeu aqui, pelo menos na UV, que o Pix tem muito menos fraude que o cartão. Muito menos fraude que o boleto. O boleto, ele gera o boleto, coloca uma fatura fake, manda para alguém e tem golpe. O Pix tem muito menos fraude. Por que tem menos fraude? Porque ele tem que estar autenticado no banco. Então, ele teria que criar uma conta laranja, fazer um Pix que está no CPF ou no CNPJ dele para comprar. É muito mais difícil... abrir uma conta no banco, tem que passar no QIC, é muito mais difícil um fraudador querer dar todos esses dados para o banco para ir atrás dele, né? Então a gente consegue isso.
Então, pro e-commerce, tem muita gente, não sei se já sofreu com isso o e-commerce, né? Você tem muita coisa de chargeback. E o chargeback no cartão pode matar, um problema gigante, pode matar o seu e-commerce. Então, Uhum. imagina assim, você sofreu um chargeback no fraudador, ele recebeu a compra, falou que não recebeu e você tomou o chargeback, você vai ter que arcar com aquele custo. Teve até umas histórias malucas lá, que a pessoa o lojista ele desativou o cartão do site dele. Não tem mais cartão, eu tomei tanto chargeback que o cartão não tinha valor. Não, eu tive que desativar aqui porque não deu certo. O antifraude não pegava. Então você tem esse custo do antifraude também, né? Então você tem o custo do antifraude do cartão. Às vezes, talvez o cartão está sendo negativo, está dando mais trabalho, né? Então a gente tem uma solução. O Pix também tem o chargeback, né? Tem a disputa, mas a nossa solução da Uve, a gente tem toda uma coisa para o lojista enviar evidência, e mostra que você enviou, que deu certo. E a gente quer lutar para que o lojista ganhe a disputa. Então a gente não quer deixar que o fraudador ganhe, né? Então esse é um dos benefícios da Uve também, nessa parte de fraude, tá? Então fraude é uma coisa que acontece muito em e-commerce, porque você não consegue saber quem está do outro lado, né? Então acho que isso também é outro ponto positivo, tá? Então você reduz fraude, aumenta a conversão, é menos fricção, né? Você tem um fluxo de caixa, é incrível, né? E aí, acho que um ponto importante, por que as pessoas continuam usando mais cartão do que Pix, né? Ou algumas delas, né? Porque o cartão você ainda tem o crédito, talvez você tenha um benefício ali, você ganha milhas. Então você teria que dar algum benefício para ele usar o Pix. Porque senão o Pix é só bom para você, né? Se for só bom para você e não for bom para quem tá pagando, não é legal. Então por isso que a gente recomenda você dar uma porcentagem de desconto, tá? Então, sei lá, dá 5%, 10%, até 10% eu acho que você tá ganhando dinheiro, tá? Por incrível que pareça, você tá ganhando dinheiro, porque você não tem que antecipar, não tem os 3% ou mais de cartão, tá? Então essa coisa de dar desconto no Pix é bom para você e bom para ele. Então você incentiva ele a comprar no Pix, né? Então você desincentiva fraude, você desincentiva você ter que parcelar, antecipar um monte de coisa, tá? E eu acho que uma das soluções que a Alce tem é essa questão de promoções, né? De de desconto e promoções, né? Sim. Então tanto para Pix e tanto para outras escolhe, regras malucas aí do lojista. Acho que cada lojista tem uma regra maluca. Maluca pra gente, mas pra ele faz sentido e é o que faz ele vender mais, é o que ele vai aumentar a conversão. Então, às vezes, a conversão tá nessa regra maluca. Se você compra um produto, é tal valor, mas se você comprar 2, tem um desconto. Então, essas regras que pra gente parece maluca, pra ele faz todo sentido e é a métrica que tá fazendo ele dar certo, né? É isso mesmo. Perfeito. Esse mix aí do que ele vai colocar na promoção, né, ou nos descontos que ele vai oferecer, pode fazer toda a diferença pro negócio dele. E assim, esse ponto que você puxou realmente é muito importante mesmo, porque tem gente que vai querer comprar no cartão, porque, vou ter um cashback. Mas, na prática, quanto que vale um cashback? Duvido que o cashback vai valer mais do que, sei lá, 3% assim, se for generoso. E dá pra fazer cashback no Pix também, hein? Não é? Você consegue dar tranquilamente um desconto no Pix de 3%, é super comum. A gente tem lojas dando 10%, ou às vezes mais, né? Não vou aqui colocar regras, mas as lojas conseguem colocar, porque a diferença de você pagar no cartão ou pagar no Pix é gigante. E dessa parte das mecânicas promocionais, de fato, assim, tem lojas que colocam algumas mecânicas já super específicas, né? Seja por progressivo, seja acumulativo de determinados descontos, mas é muito importante porque nisso você já trabalha algumas lógicas também de você aumentar o seu ticket médio. Então, você pode trabalhar aí um upsell com base nisso também. Então, em vez da pessoa comprar um produto, você de repente oferecer, se você comprar nesse determinado meio de pagamento, né, vou comprar no Pix aqui, vou te dar um desconto e agora que você conseguiu isso, vou te dar um frete grátis se você colocar mais um produto aqui, vou te dar mais tanto por cento de desconto no seu terceiro produto. Com isso você pega um ticket que torna ele 2, 3 vezes mais, isso faz uma diferença gigante. Isso do frete acho que sempre acontece, né? Acho que frete grátis bem frequente. Sempre funciona, né? Acho que todo mundo compra mais porque quero frete grátis, não importa se eu tô gastando R$300 a mais. R$80, mais R$20 de frete ou R$100 de frete grátis? Então. Essa lógica acho que mexe na cabeça das pessoas, né? Sim, sem dúvida. Tem esse efeito psicológico, né? E acaba gerando, às vezes, um certo gatilho ali que Ninguém quer pagar por frete, né? Não, de fato não. É interessante sempre pensar nessas dinâmicas, né? E para facilitar, como isso às vezes é uma coisa complexa, para isso a gente acabou criando o app para tentar simplificar tanto essa criação dessas mecânicas promocionais, quanto também para o usuário disso ser uma coisa simples. O usuário não vai ter que chegar num checkout e aplicar 5 cupons, até ele já desistiu, esquece.
Então, de repente, você criar uma coisa que fique fácil e automático, bem visual ali para ele conseguir fazer. Aí depois, quem quiser, dá uma olhada nos apps ali que fazem isso. O Quati faz esse tipo de coisa aí, quem quiser olhar. Na verdade, então, acho que deixa eu aproveitar esse gancho e trazer um pouco o que você falou da gente poder comentar também sobre os produtos que que vocês têm desenvolvido, que a gente tem até aplicado nos nossos clientes de Shopify, né? Então, a plataforma da Shopify, vou dar 2 passos para trás. Falar um pouco sobre a plataforma da Shopify especificamente, né? Que é uma plataforma, então, de e-commerce. Você pode até falar melhor sobre isso. Mas ela tem para rodar o Pix, existe algum aplicativo específico. A UV fez esse aplicativo, né? Tanto do Pix quanto o Pix transparente também, que é bem interessante. E aí, para poder rodar desconto, você fez aplicativos para isso também. Então, me fala um pouquinho sobre a plataforma da Shopify, né, até para quem quer começar um e-commerce ou para quem já usa alguma outra plataforma, possibilidade de migração. E também aí depois conta dos aplicativos. Conto. Tá ótimo. E assim... Você tem desconto para quem está assistindo no aplicativo? Entra aqui, clica no link aqui embaixo, aqui a gente dá 3 anos, é brincadeira. Mas assim, se tiver dúvida, pode entrar em contato com a gente vai ajudar sim. Eu acho que é importante vocês testarem, ver se funciona, e aí depois a gente vê de preço, fiquem tranquilos. Mas assim, falando sobre Shopify, né, para quem eventualmente não conhece, tem pessoas eventualmente que ou estão decidindo para qual plataforma vai, ou já usam uma plataforma e pensa de repente na possibilidade aí de migrar. Shopify é uma plataforma que nasceu lá no Canadá, ela já existe agora... talvez há 15 anos mais ou menos, talvez um pouquinho mais do que isso, mas assim, forte mesmo, eu diria que nos últimos 10 anos ela tem crescido muito e nos últimos aí 5 anos ela tem sido aí uma tendência grande aí de migração. A gente está vendo muito lojista migrando aí, não sei se eu posso mencionar nome de outras plataformas, mas assim, depois corta qualquer coisa, aqui tá? Fica à vontade, migrando você. Maravilha. Estão migrando de VTEX, estão migrando de Magento, estão migrando de WooCommerce, estão migrando de várias aí, tá ficando cada vez maior, e até marcas mais tradicionais, assim, que a gente via, que são marcas, assim, se a gente for, são até de um segmento enterprise mesmo, que estão movimentando aí facilmente acima de 9 dígitos de forma consistente. Essas que tinham mais receio agora estão migrando também. Então, é uma plataforma que hoje em dia está fortíssima e ela é, assim, muito boa para desde o lojista que está começando do zero mesmo, aquela pessoa que é um empreendedor individual e quer fazer um negócio ali para tentar, né, fazer uma coisa que ela acredita, até ele crescer e ir para um próximo estágio, até depois ele virar até os primeiros milhões dessa pessoa ou dessa empresa. Então, é uma plataforma que ela consegue acompanhar bastante essa jornada desde o começo. Quando a gente escolheu lá atrás, a gente escolheu porque, pensando no ponto de vista de um desenvolvedor, e a gente é bastante técnico, ela permitia que a gente criasse muita coisa. E que, ao criar essas várias coisas, a gente não gerava um grande débito técnico que depois ficaria para a marca. Isso era um ponto que pegava muito, porque assim, a gente é uma empresa enxuta, a gente não tem intenção de ter lá milhares de funcionários. A gente quer fazer um trabalho legal, mas com uma equipe também consistente. E fazer isso e poder construir coisas, construir módulos, construir customizações para essas lojas e deixar essas lojas operarem de forma independente era uma coisa muito importante. A gente achar isso essencial, assim, porque a gente não quer criei algo e agora você vai depender de mim para sempre. Eu acho isso injusto. Não, a autonomia é essencial, né, para rodar. A autonomia eu diria que é um dos principais pontos lá na Shopify e foi o motivo da gente ter escolhido essa plataforma para trabalhar e da gente trabalhar com eles agora há mais de 10 anos. E fora isso, ela também criou uma comunidade muito boa, que é o que eu acho um ponto assim muito importante. Eu classificaria isso na caixinha do básico para as marcas, criar ou se relacionar muito bem com uma determinada comunidade e entender o que ela precisa, e eles investiram muito na comunidade dos desenvolvedores, dos criadores mesmo de soluções. Então, tanto a Alce quanto a UV, estamos nessa comunidade dos criadores de soluções, né? E claro que toda plataforma, ninguém é perfeito, mas ali existe muito espaço para a gente poder criar coisas interessantes, que muitas vezes entram através desses Shopify Apps. Aí os Shopify Apps, eles são, resumidamente, plugins, são módulos que você instala no seu e-commerce, e esses módulos, eles adicionam determinadas funcionalidades. Então, por exemplo, vocês criam um módulo de pagamento e a gente cria outros módulos, de repente, para outras frentes ali, que eventualmente vai conectar com o módulo de pagamento também. Por exemplo, de desconto que a gente tem Por ali, exemplo, né? de desconto, exatamente. Então, enquanto a UV processa os pagamentos, a gente, por exemplo, pode criar ali uma funcionalidade que seria algo mais específico de uma loja, né, que vocês eventualmente não vão
precisar entrar num nível de detalhe tão grande do que a loja está fazendo, às vezes num detalhezinho do dia a dia, uma customização muito específica, aí a gente tenta tornar aquela parte um pouquinho mais fácil. Então, eu quero dar desconto no Pix, por exemplo, com esse percentual, se a pessoa cumpriu determinadas condições. Aí a gente permite, por exemplo, que faça isso. Aí o aplicativo que faz isso lá é o Quati. Já, por exemplo, o cliente ele quer pegar as informações todas que vieram de um pedido e deixar tudo isso fácil para depois um RP se integrar. Super comum também, né? Qualquer loja que eventualmente está processando aí algumas dezenas de pedidos no dia ou alguns milhares de pedidos no dia, ela vai precisar disso, ela não tem como fazer na mão, corrigir erros na mão. Então aí tem um outro aplicativo que a pessoa pode instalar para fazer essa conciliação. Já tá aí, não é? Da integração facilitada. Exatamente. Que inclusive é integrado com a UV também. Exato. Aí a gente pega integração com a RP. Sim. Essencial para quem está com e-commerce, quem mexe com estoque, quem mexe com controle financeiro, né? Essencial. Bacana. Essencial. Para essa parte de automação, assim, de integração, faz todo sentido. Tá no famoso faz um botão ali que resolve. Para quem tá crescendo também, né? Para quem tem bastante volumetria, né? No caso de uso bem Enterprise também, né? Total. E tem outros aplicativos aí a caminho, ou que já pode divulgar? Sim, tá chegando mais, a gente já tá com mais alguns aqui. Podemos contar novidades? Podemos. Tem mais 2 agora que estão saindo. Um é o Prego, ele resolve muitas coisas de upsell e, né, resumidamente assim, para você poder criar condições para que o usuário, quando ele está ali no momento de comprar um item, ele perceba que tem benefício dele comprar outros itens, se fizer sentido para ele. Então aí a marca vai poder ali configurar algumas mecânicas para você poder, resumidamente, vender mais, se fizer sentido para aquele seu público. E um outro que está saindo agora é para a parte de frete. Então é uma dor grande aqui no Brasil, assim, porque temos diversas transportadoras, temos entrega local, temos retirada na loja, temos correios, né? Tem, assim, já vi lojas usando, sem exagero nenhum, assim, 5 a 10 transportadoras e achando isso normal. E tá tudo bem, se for necessário, porque diferentes regiões, né? Você vai precisar atender de forma eficiente. Então ele concentra ali a integração dessas diferentes transportadoras e para o usuário exibir somente o que faz sentido para ele. Então você consegue cria regras ali do que é o frete grátis para um, do que é para o outro, né? Então às vezes oferecer o frete grátis em São Paulo pode fazer sentido para uma determinada marca. Oferecer o frete grátis em uma outra região talvez seja caro demais. Então ele consegue controlar ali essas regrinhas, por exemplo. Então esses daí são os 2 próximos que estão saindo aí mês que vem. Genial. O upsell vai fazer muito legal. Sucesso, ao meu ver. Vai, né? A gente está usando isso já em beta já. Esses apps, eles não nascem do nada, né? A gente primeiro testa eles nessas operações grandes aí que a gente trabalha. E conforme a gente vê que está tendo realmente uma boa adesão, que está funcionando super bem, tudo, aí a gente vai fazendo o trabalho de tornar eles públicos. Nesse momento são 4. Mas upsell eu vejo que é muito jogo também para aumento de conversão, né? Você começa a aumentar o seu ticket também, fidelizar o cliente. Eles falam que a primeira venda é muito importante que você faça a primeira venda muito bem feita, né? Para você depois poder recuperar o CAC, né? Sim. E também depois investir mais no cliente. Esse upsell ele é essencial para isso, né? Aumentar o ticket médio, né? Super importante também, Sim. Né? É super importante. Esse aumento do ticket médio, inclusive, às vezes ele é a chave para destravar o faturamento maior, porque a pessoa, às vezes, tem marca que ela já atingiu o platô da taxa de conversão dela. Então, eu já atingi X%, que é o benchmark aqui do meu mercado, e eu não sei mais para onde eu poderia fazer. O que eu vou fazer? Eu vou despejar dinheiro em tráfego pago? Não necessariamente, está ficando cada vez mais caro, né? Então, às vezes, você pensando no aumento de ticket médio, todo mundo pode ganhar. O consumidor pode ter uma condição muito interessante para ele comprar e, às vezes, conhecer até mais do portfólio da marca, né? E a marca vai conseguir, com a mesma taxa de conversão, vender mais também. Então, acho que é um caminho bem legal. Deixa eu aproveitar esse gancho dos apps também e falar um pouco sobre, não é bem um app, mas é uma funcionalidade do Pix, que é o Pix Transparente. Eu queria pedir para você discorrer um pouco. O que é o Pix Transparente, né? Essa parte de você não ter essa conversão, não ter o redirecionamento. Tá certo. A gente pode com isso. Acho que quem já teve alguma experiência, já tentou comprar alguma loja Shopify, é meio estranho, né? Porque você tá no fluxo de checkout ali, e aí ele te leva para outro site, ele te leva para outra página, porque o Shopify não permitia antes você ter um meio de pagamento ali no e-commerce mesmo, né? Isso daí é um mega ofensor de conversão mesmo, porque você sai da página, outro logo, em outras coisas, e aí na UV a gente fez até uma página que simula, né, o Shopify, para parecer que você está no mesmo e-commerce também, mas agora o Shopify também tem direto no Shopify, né? Então você não precisa sair da onde você está, ir para outra rota
E aí você consegue pagar o Pix ali na hora, né? Então acho que foi uma das evoluções que eles fizeram que melhorou bastante, tá? Ou seja, esse não redirecionamento, para você que está assistindo aí, quando você está no seu site ali, você vai para pagamento, ele continua aparecendo o nome da sua loja no... Como que chama? Nesse pedacinho que mostra o site, né? Na barra, isso, na barra de navegação. Obrigada, meninos. Então, esse é o checkout transparente que facilita muito, né? Traz mais credibilidade ali para a loja, traz mais segurança para quem está comprando também. É porque a pessoa, às vezes, ela está comprando e você trabalhou o seu site lindamente. Tem toda a sua identidade, tá lindo, tá as suas cores, a sua fonte, tudo. Então, a pessoa se sente dentro do site, isso passa uma segurança. Se você, na hora de fazer o momento mais crucial, que é na hora de fazer o pagamento, que é onde você tem que manter essa confiança da pessoa, e ali você quebra essa experiência, joga para outro lugar, a pessoa pode pensar várias coisas, ela não vai estar errada. Ela pode achar que... Imagina, ela pode achar que ao você quebrar essa experiência, que de repente ela foi redirecionada para um outro lugar que não é mais aquele ambiente confiável, ela pode pensar que aquilo não é da sua marca, aí você perdeu. E assim, beleza, que você pode ter 100 usuários e a maioria, e vamos dizer assim, você está trabalhando, vamos dizer, com a taxa de conversão de 2% e 2 usuários estão comprando, se um usuário não comprar, você perdeu 1% já de conversão e você caiu sua conversão pela metade. Então você tem que dar essa confiança total. Então esse ponto até que vocês comentaram é super importante, você manter essa consistência, manter essa identidade, deixar ali com o mínimo possível de elementos diferentes. Então não adianta você ter seu site todo coloridinho, bonitinho, com suas cores, chegar lá, tá tudo preto e branco, cinza, sem o logo do cliente, que da marca. Que é padrão da plataforma, mas seria o cliente não precisa saber, o cliente não sabe disso, não necessariamente ele não vai ter como saber. Então pode se assustar um pouco. Sim, e aí nesse outro lugar ele tiver que preencher outros dados, então esquece, né? Então eu acho isso uma iniciativa bem legal, que aí permite que ele deixe isso um pouco mais com a carinha dele e também, ao mesmo tempo, assim, já ter esse QR Code ali, a pessoa só pega, só escaneia com o celular, é rapidinho, é muito mais prático, né? Ninguém quer ficar preenchendo um monte de coisa no outro ambiente que ela não tá nem confiando. Ai, gente, famoso ClickPix, inclusive, quer falar sobre? É isso. Uma das soluções que a gente tem é o ClickPix, né? Que é um produto da UV. E a ideia do ClickPix é aumentar a conversão, tá? Então, qual que é a ideia? Ele tem um botãozinho como se fosse um Google Pay ou um Apple Pay, você clica com um cookie, com o usuário já logado, né? A gente já pega os dados do usuário e já auto-preenche os dados do e-commerce, né? Então não precisa falar quem ele é de novo, né? Só confirmar. Porque ele já está acostumado a preencher esse dado em diversos e-commerces, né? Então quando ele chega num novo e-commerce e tem o ClickPix ali, ele só clica no botão e já tem os dados preenchidos, né? Então acho que essa é a grande diferença do ClickPix, que a ideia é como que a gente reduz a questão de preenchimento de passos, como que eu sei que ele é ele mesmo. Então, como a UV está em diversos e-commerces e ele já preencheu esses dados dos outros e-commerces, ele está no ambiente dele, a gente consegue saber que ele é ele mesmo. Quando ele entra num novo e-commerce, esse novo e-commerce também usa a UV e acaba se beneficiando dos e-commerce que ele já comprou, né? Então, acho que essa é uma ideia que a gente teve, né? Eu acho que está interessante, eu acho que tem ajudado bastante quem não tem muitos clientes ali, quem está começando também, né, para reduzir esses passos. Então, quando o cliente entra nesse site e o ClickPix está lá, ele já vê que já preencheu os dados, já fica tranquilo que também está usando a UV. Então, se a UV aprovou o e-commerce, quer dizer que talvez seja um bom e-commerce, né? Então, a UV aqui, no processo de cadastro da empresa, do e-commerce, a gente tem um mega processo de QIC, que é Know Your Customers, que é um processo chamado Conheça o Cliente. Então, a gente tem um compliance da UV, que é a Fernanda, que é a head de compliance, ela vai fuçar na vida do e-commerce, num bom sentido, vai ver se o site, se o e-commerce é de verdade, se o e-commerce entrega, se tem Reclame Aqui, se é um e-commerce de verdade, né? Então tem esse crivo da UV, né? Não é qualquer e-commerce, não é um e-commerce... selo de confiança, é um selo de confiança. Então a gente preza muito em garantir que os e-commerce que usam UV realmente sejam um e-commerce de verdade, que vai entregar o produto, tá? Então, tem cada vez, a gente estava até conversando hoje, né, bastante golpes, né? Clone de e-commerce, N outras coisas, a gente tem que proteger o nosso cliente, que ele está comprando na UV, comprando nesses e-commerce, que realmente é um e-commerce válido, tá? Então, a gente tem diversos monitoramentos, tanto no QIC, na hora que ele entra aqui pra gente, a gente puxa a capivara mesmo, para ver se realmente quem que é o sócio, tem algum processo, alguma coisa assim, é um cara decente, tem site, Reclame Aqui, suporte, ele vai atender, e aí tem todo o monitoramento também em real time. Então, se a gente vê que tem muita reclamação, a gente, tem alguma coisa estranha aqui, vamos entrar em contato para não ter esse problema mesmo, né? Então, tem todo esse processo
para garantir que os e-commerce que usam a UV também sejam e-commerce de verdade, tá? A gente não quer qualquer cliente, é que a gente quer os bons clientes, né? Exato. Então a gente também quer proteger quem compra nesses e-commerce, né? Então tem todo esse passo, né? Então a gente leva muito a sério essa questão de fraude, né? Então, eu acho que a pior coisa é um e-commerce fake, né? Eu acho que o Instagram fake tem muito desses golpes, então tudo isso... Fazer, né? E atrapalha muito a marca. Atrapalha muito, atrapalha... A marca de verdade é atrapalhada, né? No final. Total, muito, muito. E isso tem sido muito recorrente, assim. A gente até brinca, assim, às vezes sobre isso dos golpes e das fraudes que infelizmente estão muito comuns. Tem várias quadrilhas super especializadas no Brasil hoje, especialistas em e-commerce, fazendo isso, assim. É como se fosse, a gente brinca que é a Alce Dark ali fazendo a versão do multiverso. Né? E assim, né, o pessoal é talentoso para pelo menos fazer algo que pareça real, né? Depois, se você olhar um pouco mais, você vê que não é exatamente consistente, mas assim, consegue enganar muita gente, isso é péssimo. Eu acho que esse compromisso aí que a UV tem é muito legal de fato, tentar conhecer de verdade antes de aprovar para eles processarem, porque o primeiro ponto, inclusive, quando a gente vê que uma marca sofreu ali uma clonagem, é a gente já sugerir a denúncia disso diretamente para o meio de pagamento. Então, um meio de pagamento que não tenha esses critérios, ele está abrindo um risco para o ecossistema como um todo. Eu tenho certeza que, sendo criteriosos assim como vocês são, vocês eventualmente perdem negócios, eventualmente. Mas eu acho que isso é um problema, entre aspas, que vocês assumem em nome de maior segurança para o ecossistema. Eu acho isso muito legal que vocês fazem. Régua alta funciona, né? Eu acho que tem que ter régua alta mesmo. É importante dizer não. Né? Acho que a gente não quer gente ruim, né? Acho que é ruim para todo mundo, né? No final, você quer que seja confiança, né? A confiança é o que reduz o custo da transação. Quando você não tem confiança, você tem que colocar mais antifraude e em outras coisas, tá? Exato. Encarece para todo mundo, Encarece para todo mundo. Bom, eu vou fazer uma pergunta um pouco... Desculpa. Uma pergunta que talvez um pouco polêmica ou não, mas que pode ajudar também muita gente, especialmente quem está começando, né? A gente vai falar de e-commerce aqui. E às vezes as pessoas estão começando no e-commerce, elas não sabem por qual plataforma começar, ou se precisa começar por uma plataforma, então muitas vezes acabam indo para um marketplace. Tanto a pessoa que está começando, né? Ou também algumas grandes marcas, a gente também vê esse movimento de também estar presente em marketplaces. Porque acaba sendo uma forma de ajudar tanto na distribuição do produto, né? É uma forma que muitas pessoas hoje, quando vão fazer a compra, buscam, né? A primeira coisa você vai acabar buscando no marketplace. Então vamos falar e-commerce próprio versus marketplace. Vantagens e desvantagens de cada um. Como funciona, como fazer talvez para o seu e-commerce ter um pouco mais de credibilidade e, enfim, visibilidade, né? Porque o marketplace ele traz muito essa visibilidade. Sim. Eu acredito que se você for olhar entre ter o seu próprio e-commerce ou ter um marketplace, essas duas estratégias não necessariamente se anulam, acho que elas podem, inclusive, né, a maioria dos casos se complementam muito bem. Eu acho que o que você tem de vantagem em um, você tem isso eventualmente como desvantagem no outro, então acho que realmente eles podem acabar tendo uma boa complementaridade entre eles. Acho que eventualmente se você está no marketplace, ele tem uma menor dificuldade de entrada, né? Você consegue ali, já tem toda uma estrutura e você consegue ter acesso, né, a colocar o seu produto numa vitrine gigante que, né, você eventualmente ali vai ter uma boa exposição e você entra fácil nisso. Só que quando você tem o seu e-commerce próprio, você consegue trabalhar melhor a sua identidade, você consegue conhecer melhor o seu cliente, você vai ter muito mais possibilidade de engajar com o seu cliente, de interagir com ele ali. Você cria muito mais esse senso ali de pertencimento da pessoa com a sua marca. Uma oportunidade que você dificilmente vai conseguir trabalhar dentro do marketplace, que ele é muito mais limitado com relação às customizações, com relação ao que você pode de fato colocar ali como opção para o seu cliente. Tudo que a gente está falando aqui dessas personalizações, dessas mecânicas, da identidade, de você contar um pouco a sua história, por exemplo, de você fazer o que está super recente agora, que a gente tem trabalhado muito, por exemplo, video commerce. Você não vai conseguir trabalhar esse tipo de coisa por lá. Então, acho que se complementam. Eu acho, inclusive, quando você faz isso, se faz parte da sua estratégia, já pensa em como que você vai integrar essas coisas, porque idealmente você não quer ter que ficar fazendo uma gestão em silos, né? Imagina ter que ficar, nossa, eu tenho aqui 5 marketplaces que eu estou conectando, mais o meu e-commerce.
ficaria bem difícil Joga gerenciar. tudo pro Excel e vai pra Não é? Excel segurando o mundo inteiro. Mas Muito legal, né? é Excel ótimo. segurando o mundo. Mas dá pra fazer as duas estratégias. Fazendo bem planejada, você consegue automatizar muita coisa. Tendo uma boa base, um bom RP bem integrado, você consegue também fazer tudo isso sincronizar. Você não quer ter furos nem de estoque, nem de eventualmente de vitrine nisso. Mas eu acho que são duas estratégias que complementam super bem. Eu não sou contra a marketplace, pelo contrário, sou bem a favor. Se você trabalhar bem, pode ser uma grande oportunidade. Só que os dois juntos, eu acho. Perfeito. Eu acho que vale a pena explorar os dois, tá? Acho que pra quem tá começando no Marketplace é ótimo também, que você tem a divulgação, né? Que ninguém te conhece, né? Então você investiria menos em ads. Mas no final, acho que você tem que trazer as pessoas do Marketplace pro seu e-commerce próprio. Até por questão de custo também, redução de custo, vai ter menos custo, maior, né? você consegue controlar a experiência, entre outras coisas, e a pessoa vai entender que ela tá comprando com você e não com o Marketplace, né? Então, na verdade, o cliente, ele é cliente do Marketplace seu, né? Então, não sei quanto que ele sabe quem Tá que é mais dividido, importante, né? tá meio dividido, tá? É. Então, eu acho que é legal você trazer do Marketplace para você. Eu acho que é uma coisa que acontece também no mundo de delivery, né? Eles vendem nas plataformas, mas também tem o cardápio dele mesmo, porque no cardápio dele ele consegue dar mais desconto e consegue ter uma experiência diferente, né? Então acho que é legal ter o Marketplace, mas tentar trazer para o e-commerce até questão de custo e experiência, entre outras coisas, né? Então você começa nos grandes, mas em algum momento você tem que criar a sua própria plataforma para você controlar o seu destino, né? Total. Eu acho, inclusive, nesse ponto, que o Marketplace, ele te ajuda a você, talvez, fazer aquele cliente ter a primeira experiência com a sua marca, quem sabe. Mas se você quiser ter, ao longo da vida, ter ali o famoso LTV ali ser maior, você vai ter que trabalhar ali no seu e-commerce, porque é só ali que você vai ter uma maior oportunidade de recompra, por exemplo, de uma recorrência. Então, isso dificilmente você vai conseguir fomentar ali no Marketplace, porque você está também concorrendo com uma série de outras opções. Ele vai recomprar no Marketplace, mas talvez em outra Mas loja. talvez ele compre de outra. Exatamente. Exato. Bom ponto. Obrigada. Meninas, a gente está se aproximando um pouquinho do final, passou muito rápido. Passou rapidinho. Mas eu quero entender de vocês um pouco sobre o que vocês esperam, como um todo, do futuro do e-commerce. Eu vejo que muita gente falou sobre... Muito se fala, né? A gente acabou estando num talk ali que falou muito sobre a parte de hiperpersonalização, um pouco sobre inteligência artificial, às vezes, então sobre IA também. O que vocês enxergam como inovação, próximos passos aí do e-commerce, tanto aí da parte de vocês que estão olhando um pouco mais para clientes como um todo ali, dos clientes de vocês estão muito focados no marketing, no growth, né, nessa migração, e também da parte de pagamentos. Depois eu quero ouvir um pouquinho. Começa, por favor, Igor, se você puder começar. Tá ótimo. Acho que tem muitas coisas acontecendo e a gente tem passado por grandes viradas, assim, ao longo das últimas décadas, vamos dizer, né? Então, assim, lembro que há muitos anos atrás, numa startup, eu tinha que convencer os investidores de que sair com o celular seria tão importante quanto, ou mais importante do que sair com a sua chave ou com a sua carteira. E os investidores ficavam, imagina, que é isso, as pessoas não têm nem internet, vai ter celular com tela smart, esquece, não tem. E isso é a coisa mais comum hoje em dia, as pessoas andam com 2 celulares, um do ladrão e o seu ainda, né? Então é muito normal. São Paulo é isso. São Paulo. Tá mudando muito, né? E as tendências Muito. são cada vez mais rápidas, né? Demais, demais. Então, assim, a gente vê uma virada de internet ser uma coisa muito popular, isso aconteceu de anos 90 para 2000 e ficou gigante, e agora a gente tem isso super comum, ninguém mais conecta, você está conectado, você acorda conectado, então já é parte dessa virada. Depois a gente vem com a onda do celular, e agora todo mundo tem celular, então está na palma da sua mão, e agora 70% das sessões assim, de um e-commerce facilmente vão ser do celular. Então, que tem o mobile first, né? Então, se o seu e-commerce não é mobile first, você já perdeu, você né? já perdeu. O algoritmo vai te penalizar forte se você não tiver otimizado para isso, né? E agora está vindo a onda da inteligência artificial, que não é nenhuma novidade, se a gente for ver, isso já existe há décadas, mas a popularização da inteligência artificial, isso sim tem sido uma novidade. E aí isso eu acho que vai trazer muito paradigma novo. Existe uma tendência interessante que é o design agora, ele vai ser ainda, ele tem potencial de ser ainda mais minimalista. Então, o que antes a gente tinha interfaces com diversos componentes, agora talvez você vai ter uma interface onde você
conversa e você tem recomendações, e você tem uma experiência talvez um pouco mais próxima de conversar, às vezes, com algum amigo ou com a pessoa da loja que está te recomendando coisas, e você eventualmente manda a sua foto e fala, será que vai ficar bom em mim? E aí já mostra ali você vestindo aquela... Ai, eu vi né? desses, achei muito legal. Aí fala, você gostou? Legal, e aí, quer comprar? Quer? Comprei, pronto. Você não precisou passar carta, não precisou passar nada. Já foi, processou, tá tudo. Então até traz um ponto que o Sibelius comentou, que é, se você já conhece ali o cliente e você já consegue processar isso, você consegue fazer tudo isso correr de forma mais fluida e conversacional. Então eu apostaria numa redução drástica de interfaces. Não que eu goste necessariamente disso, eu gosto de interfaces, mas eu acho que elas podem agora mudar bastante. E essa redução drástica da jornada, porque todas essas tecnologias que vieram viabilizaram isso. Essa eu acho que seria minha aposta mais segura. Eu tenho outras apostas um pouco mais ousadas, mas essa seria a que eu acho mais segura. Cara, bacana. Você vai entrar, vai ser só uma barra. E é uma caixa. Acho que tem a questão do AI, talvez... né? Que eu acho que até teve no Shopify lá que a gente estava conversando, né? Que eles chamam de MCP, né? O Model Context Protocol. Que a ideia, talvez o seu, por incrível que pareça, talvez o cliente final não acesse o e-commerce. Mas mesmo sem acessar o seu e-commerce, ele conseguiria comprar algum produto seu. Mas como que ele vai fazer isso, né? Então acho que é do mesmo jeito que o Google já tem feito no Search, que ele mostra como se fosse, você pesquisou uma camiseta, já mostra o produto camiseta e você poderia comprar direto no Google. Ou talvez você pesquisou no ChatGPT, já tem seu produto, ele já compra dali mesmo, tá? Então talvez seu e-commerce não seria só um site, né? Seu e-commerce estaria em vários lugares. Então talvez estaria no ChatGPT, outros AIs. Seu e-commerce poderia estar dentro do WhatsApp também. Eu acho que tem bastante esse caminho de... Os catálogos já estão no WhatsApp, você já compra no WhatsApp. Em vez de você começar a compra no site e ir pro WhatsApp, você começa no WhatsApp e termina no e-commerce. Acho uma coisa mais dinâmica, né, eu diria. Eu acho que você falou várias coisas também de provar. AI, você consegue provar a roupa, teoricamente, né? Então, a roupa vai ficar boa em mim. E a AI consegue gerar você com a roupa, que é uma coisa difícil, né? Então, acho que tem vários nichos que são ótimos no mundo físico, né? Provar tênis. Acho que tem coisas que vai ser bem difícil, né? Perfume. Coisas na pele são bem difíceis, coisa na pele, né? Acho que maquiagem. E por incrível que pareça, eles vendem bem ainda, né? No e-commerce. Sim. Então, como que a gente vai melhorar essa experiência para algumas coisas que é difícil online, que você talvez não quer comprar, tênis, outras coisas, acho que vai melhorar bastante nisso, né? Concordo. E uma coisa acho que interessante nisso, porque assusta, todas essas mudanças assustam, né? Uma que eu vejo como positiva é que especificamente essa mudança, diferente das outras, ela não necessariamente envolve você reinventar tudo, porque a AI, do jeito que é hoje, ela é um grande interpretador e comparador de textos e gerador de textos, né? Ela não é uma inteligência ainda de verdade, né? Ela é, na base, ela é toda texto, se você for ver, até para a parte de imagem. É uma matriz de texto. É uma grande matriz, é mesmo uma grande matriz. Sim. E o que isso significa? Que não a mesma coisa, mas algo muito próximo do que você já fazia no SEO há sei lá quantas décadas atrás, você vai continuar fazendo, um pouco mais evoluído agora. Então, o que você antes tinha como o SEO, agora você vai olhar para o SXO e para o SGE, que aí é a parte da busca baseada na experiência e a parte da busca generativa, resumidamente. O G de generativo, que é o SG. O X é da experiência, e o G do generativa. Então, ele é uma evolução do SEO. Se você for ver, você está ainda trabalhando em cima praticamente das mesmas bases. Claro que tem novos paradigmas, novas variáveis, mas ainda é a mesma coisa. Então, você ainda reaproveita esse conhecimento. O que eu diria, assim, é para todo mundo que está vendo essa onda acontecer, claro, tenta entender um pouco dela, tenta aplicar a sua especialidade nela e vai dar tudo certo. E quanto antes você aplicar, né, você sai na frente, né? Sim. E aí, quando você fala de growth hacking, é você fazer o que ninguém está fazendo, né? Porque se você fizer tudo que todo mundo está fazendo... Só mais um, você não vai ganhar, né? Então, por exemplo, quem ganhou bastante dinheiro lá no início? Quem fazia Google Ads. Que ninguém fazia Google Ads. Então, você fez Google Ads, você ganhou dinheiro. Sim. Se você fez Facebook Ads, você ganhou dinheiro. Você começou a fazer dancinha de TikTok, talvez você ganhou dinheiro lá no início, né? Quem fez no começo, sim. Quem ganhou depois só se humilhou. Então, acho que teve até um caso, tem um amigo meu que ele ganhou bastante dinheiro, ele fez uma coisa super simples, era uma coisa que você mordia e deixava o seu queixo mais duro aqui, né? E acho que ele vendeu $500,000 daquilo no TikTok. Então ele fazia um vídeo, ele fez o vídeo dele mordendo e melhorando,
E ele falou, ele vendia e pedia pra pessoa mandar um vídeo. Aí ele meio que repostava, né? Ele meio que fez É o GC, é o conteúdo gerado pelo usuário. É bem legal isso. Não, foi um case incrível assim, mas foi uma coisa que durou pouco também. Durou, sei lá, 3, 6 meses. Mas ele pegou uma onda, ganhou um dinheiro. Ganhou um dinheiro e agora faz outra coisa, né? Sim. Então acho que vale a pena você tentar explorar coisas novas, tá? Então, se ninguém tá fazendo, talvez você deveria tentar fazer pra ver se tem alguma coisa ali, né? Ser diferente. Concordo. E nessas tendências aí, né, se a gente ainda aproveitando os últimos segundos de tendência, assim, existem várias interessantes, vídeo commerce é muito legal, essa que seu amigo fez é muito interessante também, ela junta com o vídeo commerce e junta um outro aspecto que é o conteúdo gerado pelo usuário. Comunidade, acho que é uma coisa bem também, legal. né? Essa parte porque o conteúdo forte. É o próprio cliente que comprou, né? É. Ele fica feliz, ele fica feliz que ele tá repostado. Nossa, eu virei um case. Exato, nossa, a minha marca que eu gosto me postou, é incrível pros dois lados. Se sente participando, né? Se sente participando. Não é uma coisa unidirecional, né? Como se fosse a TV, né? Que você só assiste. Agora no e-commerce você consegue ter essas duas, bidirecional, né? Vai e volta, entendeu? Como se fosse uma conversa mesmo. É isso mesmo. Tem isso live traz também, a prova né? social, né? Traz a parte de prova social. Eu acho que live é uma coisa que tá bombando também. Que as pessoas querem comprar online também, então você faz promoção online. E quem tá ali, na hora, ganha os benefícios, né? Quem tá me assistindo aqui tem mais desconto. Acho que isso daí tem bombado bastante, né? Puxa fazer pro uma senso de urgência das pessoas ali, né? Senso de urgência, eu acho que é uma estratégia gatilhos, legal, né? Não, e os algoritmos, né, que você falou, ele dá preferência pra quem tá fazendo coisa ao vivo. Dá, nesse Porque momento, o que não é ao vivo, tá bom, depois a pessoa escuta, mas a pessoa que tá ao vivo ali não tem corte, é mais real, né? Então ela não consegue colocar em velocidade 2, né? A pessoa quer engaja mais, né? Então acho que live é incrível também. Concordo. Deixa eu aproveitar então só mais uma pergunta, porque vocês trouxeram tudo isso aí, eu fiquei pensando muito. Eu falei sobre a hiperpersonalização, né? Hiperpersonalização. Perdão, é difícil essa palavra, gente. Dá uma travada. E tudo que vocês falaram aí do algoritmo, tudo tange pra isso, né? Tudo acaba concentrando ali pra você ter isso. O quanto vende mais ser hiperpersonalizado, né? Que a gente tá vendo esses nichos como um todo. É uma tendência, né? Porque eu enxergo. Você entra no e-commerce e parece que é pra você, né? Então imagina que você entrou numa loja... Bem pesado também. Não, imagina que você entra numa loja... Hiperpersonalização, imagina se desse pra fazer isso, tá? Imagina que você entrou numa loja e todos os itens que estão lá são itens que você gosta. Não seria incrível? Não, tipo, tudo numa loja de chocolate. Você entra numa loja, toda camisa é uma camisa que você usaria. Todo tênis é um tênis que você usaria. No mundo físico... Talvez até daria pra fazer, muito difícil. Teria que ter milhares de indianos. Mas na internet você conseguiria fazer isso com AI. Então você entra lá, a primeira página teria todos os produtos que você quer fazer, entendeu? No mundo físico daria pra fazer num teatrinho, né? Mas no digital você poderia entrar no e-commerce e ele já saberia tudo. Você já comprou isso, eu sei que você gosta de azul, tá aqui 3 camisas novas, combina com esse sapato. E tudo que tá lá você compraria. Talvez você não compraria tudo porque você não tem dinheiro. Mas se você tivesse dinheiro, você levaria tudo. Mas aí no Pix tem desconto, né? Sabe, não tem isso. Eu concordo muito. E assim, sabe uma coisa que é hiper personalizada e a gente consome todo dia? As redes sociais. Né? As redes sociais. Hiper personalizado. O Instagram é um ótimo exemplo. O TikTok, assim como. Eu não uso né? preciso começar, inclusive. Mas bom pra vendas. É bom, sim. É hiper personalizado. O produto somos nós, nesse caso, né? Então, essa é a moeda de troca nesse caso, né? Marca. Somos, no final. E assim, tem algumas experiências que a gente constrói nessa parte de personalização que elas mistura um pouco desse monte de conceito que a gente falou. Então a gente tenta, por exemplo, entender muito do... Quando você entra no site, ele pode talvez ser super minimalista ou não, depende da identidade da marca, mas ele tá te entregando coisas personalizadas. Parece normal, mas o que você tá vendo já é personalizado. E a gente tá tentando também, em alguns casos, quando faz sentido, trazer a experiência da rede social. Então, integra tudo. Quando vocês quiserem, entrem em alguns sites dos que a gente trabalha, acho que tá me vendo na cabeça agora, por exemplo, a Pente Nova, por exemplo. Então, jogam no mercado ali difícil de jogar, porque é um mercado de bem-estar sexual, só que eles são, assim, rei dos memes. Então, eles têm ali uma série de coisas super divertidas, uma comunicação super... É muito legal. Quando você entra lá,
parece de verdade que você está numa rede social. Você vai entrar lá, vai ter as bolinhas No assim site. com stories, tem assim uma série de coisas deles mostrando como que o produto é, né? Até porque eles não podem ter o risco tão grande do chargeback, porque é um produto que não pode ser devolvido, é um produto íntimo, né? Então, quando você entra na experiência de rede social, da home na página de produto, na página de coleção, até o checkout lá, você vai ver, vai ter coisinhas ali, só que são coisas que são entregues para você de acordo com o seu perfil de uso, então você vai ver coisas que são relevantes para você. Você vai clicar nisso e você vai eventualmente entender como que o produto funciona, então você não deixou de sair, entre aspas, da página de produto. Muito legal. É bem legal. E no que você perguntou, converte pra caramba. A gente tá vendo assim, eles já estavam no topo da... Sente muito especial. É muito legal, é sério, mas é muito bom mesmo. Eu gosto. Converte demais. A gente tá vendo triplicar a taxa de conversão deles que já estava no topo. Eles já eram um site que a gente tinha otimizado, assim, ó, Imagina tava... quando usar UV, então, hein? Meu Tá aí, ó, melhor mais Mais ainda. Vamos conversar logo, então. E isso acontece. Então, isso se resulta na prática. A gente não está falando aqui de blá, blá, blá. A gente está falando de coisas que são tecnologias que são recentes, são super modernas, que se a gente juntar de uma forma certa, experimentando, testando, vendo o que funciona, a gente está vendo resultados bem impressionantes. Então, assim, se você quiser considerar uma taxa de mercado, assim, padrão, 2% para um e-commerce saudável, pode ver acima de 6%, tranquilo. E acima de 6 é sonho de, né? Uau, Quem dera, toda marca pudesse, né? muito legal. Obrigada. Eu que agradeço. Bom, acho que pra gente começar a encerrar aqui, eu quero pedir para que cada um de vocês deixe uma mensagem. Vou começar pro Sibelius, deixar uma mensagem pro pessoal aí sobre e-commerce. Vai ser cortado ou não vai ser cortado? Não. Que eu acho que daria pra gente falar de coisas de pagamento, evoluções, que eu acho que a gente não falou. Podemos cortar então, editor. Bora. Acho que vale a gente falar de coisas de pagamento. Quer puxar isso? Evolução? Evoluções de pagamento. Boa. A gente falou muito de e-commerce, mas aí não falou de pagamentos. Então tá bom. Gostaria de puxar esse ponto aí. Então vamos deixar aqui uma... Corta aí, galera. Mais uma coisa que a gente acabou não abordando, mas a gente falou um pouco sobre a evolução do e-commerce. Eu queria trazer para vocês uma pergunta também sobre, até Sibelius discorra sobre inicialmente, que acho que você está um pouco mais aqui, mas quero a visão dos dois. Evolução do mercado de pagamentos, evolução do mundo dos pagamentos, especialmente focado no e-commerce. Tá certo, né? Eu acho que o Brasil acho que tá muito na frente nisso, né? Eu acho que o Pix é um case internacional, né? De instant payments, pagamentos instantâneos. Eu acho que diversos países do mundo vão seguir nisso, né? Eu acho que a China já tem, a Índia e outros países da América Latina. Talvez em algum momento até os Estados Unidos vai entrar nesse jogo. Veremos, né? O pessoal ali tá meio... Tem o FedNow ali, não sei, vamos ver. Então, eu acho que o Pix, ele começou o quê? Só tentando simplificar os meios de pagamentos, né? Então, é um QR Code, que aí você vai lá e paga e deu certo. Então você faria, em vez de ter Visa e Mastercard, você já paga direto no banco, então você tem menos taxa. Essa é uma experiência mais simples, você não tem que colocar os cartões, entre outras coisas. Mas agora o Banco Central, ele tá com um roadmap de evoluções justamente para resolver outras dores e outros problemas que pode ser interessante para o e-commerce também. Então uma das coisas que ele lançou, foi mês passado, foi o Pix automático. Nossa, sucesso. O Pix Vai fazer uma automático diferença gigante. vai mudar muita coisa, assim, ele vai resolver vários casos de recorrência, tá? Então o e-commerce, ele tem recorrência, ele tem recompra. Talvez não do jeito que você está acostumado num boleto, né, de imobiliária, de academia, essas coisas, mas ele tem essa recompra, né? Então acho que o Pix automático, a gente conseguir construir soluções de Pix automático para e-commerce pode ser interessante, para aqueles clubes, clube de cerveja, clube de vinho, tudo que tiver essa recompra, que é uma coisa, vou ter que comprar um remédio todo mês, ou tem que fazer isso todo mês, ou suplemento. Nossa, acho que todo mês tem que comprar Sim, suplemento, não tem como você viver sem Ração do suplemento. cachorrinho. Isso. Margot, um beijo, filha. Então uma coisa Beijo, legal do Pix automático é que a pessoa aprova. Então imagina assim, eu conheci seu e-commerce, já comprei várias vezes ali, eu gosto ali, eu tenho que comprar meu suplemento todo mês, eu preciso da minha creatina, do meu whey. E aí o Pix automático, o que ele permite, né? Eu vou lá no seu e-commerce, eu autorizo o e-commerce, todo mês eu vou comprar, então eu vou autorizar, você pode me cobrar R$300 esse whey, essa compra aqui, tá? Então o Pix automático, você autorizar uma vez só o pagador, ele autoriza e todo mês o e-commerce poderia mandar uma notificação ou só avisar, vou comprar seu whey de novo aqui, tudo bem? Você fala assim, beleza, compra meu whey. Então ele só clicaria sim, ou nem clicaria, só vai chegar uma notificação no banco dele, amanhã você vai comprar whey, tudo bem? Se ele não falar nada, comprou e já debita na hora. Ele nem precisaria entrar no seu e-commerce e ele vai lá e compra de novo. Olha que coisa incrível, né? Então, em vez dele todo mês lá, vou lá e vou ter que colocar no carrinho de novo,
É bom que você Os dá dois, uma você vai ter, imagina assim, todo mês você tem que ir lá e coloca os dois produtos de novo. Acho que várias pessoas fazem isso. Talvez o e-commerce deve ter vários casos. Nossa, todo Você tem mês o alguns clientes cara, legais de recorrência, todo né? mês a pessoa vem e coloca esses dois produtos de novo. E às vezes talvez ela esqueceu um produto, às vezes ela queria outra coisa. Ou ela recebeu essa notificação, olha que legal essa notificação do Pix automático. Ah, amanhã você vai comprar Whey. Aí você fala, nossa, mas esse mês eu queria comprar alguma coisa a mais. Então lembra de você entrar naquele e-commerce. Então tem essa lembrança, né? Então não só as lembranças que você já manda via WhatsApp, volta aqui, vamos comprar de novo. Você vai ter uma cobrança direto no banco dele. E não tem como ele não receber aquilo. É conveniente, Ele tá né? conveniente. Ele já tá em o app do banco ali. Ninguém fica sem o app do banco, né? Então pode ser visto também como uma ferramenta de vendas, uma ferramenta de Sem lembrar que seu e-commerce existe. Ele vai cobrar aqui o Whey de novo. Então vou voltar e fazer isso. Então esses produtos de recorrência, de recorrência pode ser interessante. Não sei se e-commerce faz, né? Eu acho que é uma coisa mais do mundo físico, que é a questão do crediário. Então o crediário, você poderia colocar no Pix automático também. Então, em vez de você cobrar seu cliente todo mês, ele pagou o primeiro, os próximos meses a gente vai debitar, tá? Então tudo que tiver essa recorrência pode ser bem interessante, tá? Então daria pra gente criar soluções novas que reduzem ainda mais a fricção, aumenta que o cliente vai lembrar de você, tá? Então acho que você ganha dos dois lados, né? Então ele lembra de você e ele compra sem entrar no seu e-commerce. Então, imagina alguém comprar sem entrar no seu e-commerce. Parece uma coisa meio maluca, assim. Mas tá virando cada vez mais real. Nenhum, né? E aí quem que resolveu? O Banco Central. Cara, o Banco Central tá incrível mesmo, né? Então, o Brasil tá muito à frente. O Brasil é muito surreal, assim. E é uma boa solução, né? É bom pros dois lados, tá? Acho que esse é um dos pontos. Outro ponto, o Banco Central, acho que mês que vem vai formalizar a questão do Pix parcelado. Então, provavelmente vai ter mais soluções, ou melhor, assim. Então, bastante gente vai conseguir migrar do cartão para o Pix parcelado, que vai ser outra solução. Em vez de você parcelar usando a Visa e Mastercard, você vai parcelar direto com o banco, né? Então, provavelmente a gente vai conseguir taxas menores, né? Mesmo com a Selic a 15, talvez a gente vai ter umas taxas menores, né? E também tem outro caso, que nem todo mundo tem cartão, né? Exato. O cartão não é o cartão não é acessível, né? Ele está atrelado a um público mais alta renda, mais alta renda, né? Então você consegue atender pessoas que não têm cartão. Talvez ela tenha o app da Caixa Econômica. Populariza isso. Mas o app da Caixa Econômica tem Pix. Então todo mundo que tem Caixa Econômica agora, que não tinha cartão, que não conseguia comprar no seu e-commerce, talvez agora consiga. Então você vai ter mais gente comprando no seu e-commerce, né? Então o Pix é muito acessível, né? Tanto essas novas melhorias do Banco Central, né? Eu acho que são incríveis. E dá para construir muita coisa, que é o que eu te falei, né? Quem construir essas soluções primeiro vai sair na frente. Então, qual e-commerce colocar isso na frente, ele vai aumentar o faturamento primeiro e vai ganhar mercado. Então, é super importante tá antenado nessas melhorias, tá? Então, como que o Banco Central influencia meu e-commerce? Na verdade, influencia muito. Talvez tá tentando te ajudar, talvez você não sabia. Pode fazer uma diferença então então eu acho que é bem interessante, né? Você saber como que uma coisa pode afetar você de uma maneira positiva, né? Sem dúvida. É uma mudança de paradigma gigante que está acontecendo e, assim, tenho muito orgulho do Brasil estar realmente na frente disso, assim. A gente vê, assim, acha às vezes, né? Vou olhar para fora porque o mercado de fora está mais avançado. Não, o Brasil é que tem que ser olhado como referência muitas vezes, sabe? Isso que foi criado, assim, é genial. E para onde está indo, né? Realmente, assim, só pensando nos pontos que o Sibeli está falando, assim, já vem 1000 coisas na cabeça já, porque é tanta possibilidade. Eu acho realmente que isso daí vai ser um mar quando a gente fala, então, do que está vindo novo, assim, de pagamento, olhando para Brasil, para Pix. Realmente esses dois pontos, tanto o Pix parcelado quanto essa parte da recorrência da assinatura via Pix, concordo muito. Assim, o Brasil ele é um país que a gente vai ter uma dificuldade ali de distribuição de renda e o acesso ao crédito é algo que você populariza a possibilidade das pessoas conseguirem ter um maior poder de compra, conseguirem ter acesso àquelas coisas que elas querem. Olhando para o ponto de vista do consumidor, eu acho incrível ele poder ter acesso a isso sem ter que depender de uma coisa que hoje ainda é elitizada. E para o ponto de vista do lojista, ele investiu muito para ele poder trazer aquele cliente. Então o CAC de qualquer lojista, vocês sabem que é uma dor, né? É uma dor. Só que junto com o CAC, você não quer só pegar e só fazer um checkout. E o que vem depois do checkout? Então, por que a gente olha tanto para a otimização de taxa de conversão e a gente não olha para a otimização da recorrência? E esse tipo de coisa vai habilitar a gente poder trazer mais isso.
Então, agora a gente olha uma não só para o CAC, métrica mas nova, para o... né? exato. Uma métrica nova é importante. Sim, é uma métrica super importante, uma métrica que as pessoas não olham tanto, porque eu entendo, tem que olhar primeiro nessa primeira da conversão, mas depois tem essa próxima, né? Então a gente vai começar a olhar ainda mais para LTV do que já se olha hoje. E eu acho que sim, vai habilitar demais. A parte de assinatura vai ser incrível. Porque o cartão de crédito, às vezes, aí se acaba o limite também. Tem essas questões também, né? Ou tem o cartão clonado e daí troca o cartão. Problemas de segurança, né? Que, trocou o cartão, aí acabou todas as assinaturas. Acabou tudo. E aí dá uma preguiça, daí você lembra que você nem precisava tanto, né? Dá um pouquinho. Tem esse ponto pra ver. Mas, assim, eu acredito que esses dois exemplos mesmo, acho que vão habilitar muita coisa interessante. Acho, inclusive, quem sabe aí, né, que isso daí vai ser o fim do cartão de crédito, será? Não. Os cartões de crédito, acho que é bem isso. Ele vai continuar coexistindo. A gente tem cheque ainda, né? O cheque continua existindo, por incrível que pareça. Desde os Incas, né? Boleto ainda tá aí, né? Acho que é bastante difícil. Reduz bastante, né? Acho que tem um tempo... Tira a dominância, né? Tira a dominância, mas demora pra migrar, por incrível que pareça. Tem muito boleto ainda, é incrível. Tem bastante gente que não usa Pix. Ainda tem, né? Tem que educar e reeducar e entender por que é importante. Mas tem vários motivos do porquê, né? Mas enfim, dá pra correr muito sobre. Mas é isso que o Sibelius falou também, assim, quem tiver esperto nessas tendências e souber aplicar e testar, porque no fim é tudo testar. Vai ter coisa que vai dar certo com o seu público, vai ter coisa que não, tem coisa que dá certo muito bem com o público X, não dá certo com o público Y, e no final cada marca tem ali também o seu nicho, né? Então vai ter que testar, ver onde adere, ver onde não adere e se adequar a isso. Muito bom. Meninos, eu vou encerrar aqui com vocês, mas foi um papo sensacional. Muito obrigada. Agradeço, foi muito legal. Mas antes disso, eu quero que vocês deixem um recado. Sibelius, manda um recado pro pessoal aí, então, que tá assistindo a gente, o pessoal de e-commerce, e como te encontrar. Eu acho que quem for no fórum de e-commerce, eu gostaria de conversar pessoalmente com você. Se você tiver problemas, a gente gosta bastante de problemas. Tentar resolver os problemas, né? Eu acho que isso é legal. O Brasil é bem desafiador, né? Mas a gente precisa de vocês, a gente precisa de empreendedores mesmo, a gente precisa de mais e-commerce. Tem um monte de e-commerce, mas tem muito espaço para mais e-commerce. Não é um jogo de soma zero, tá? Então quanto mais e-commerce tiver, a gente consegue crescer a economia do Brasil. Acho que é super importante, tá? Eu gosto bastante do Brasil, eu quero que o Brasil dê certo. Então todas as soluções que a gente fazem é justamente reduzir o custo para os empreendedores e fazer que eles vendam mais e cresçam mais rápido. Então, todas as soluções que a gente faz é pensando nisso, né? Então, acho que é isso. E a gente quer realmente falar com você, entender caso a caso. Cada caso é incrível mesmo, né? Eu acho que ir no detalhe é super importante para entender como que a gente consegue ajudar ou não, ou sugerir para algum parceiro igual a Alce, né? Se a gente não conseguir resolver, a gente conhece quem resolve. A gente se ajuda. É isso. Não resolvo, mas conheço um cara. Conheço um cara. Falando no cara, Igor, deixa então uma mensagem para quem tá assistindo a gente, do fundo do seu coração aí também, como te encontrar, como encontrar a Alce. Manda aí um recado pro pessoal. Legal. Se você está assistindo até agora, parabéns. Você sabe o que você está fazendo. E eu quero te ajudar. Se vocês quiserem criar alguma coisa, pensar como que você pode viabilizar uma ideia que você tem, levar sua marca para um outro lugar, para um outro patamar, ou criar uma oferta nova, enfim. Se você quer viabilizar isso e você tem a ideia e você tem a capacidade de executar essa ideia, a gente pode te ajudar também a levar isso adiante. Seja ela qual for, seja através de uma coisa que a gente já tem aqui, seja através de algo que a gente conheça, seja viabilizando isso junto com nossos parceiros também. Então, eu agradeço muito, a gente tem pensado em muita coisa legal juntos, né? O pessoal da UV super aberto a gente pensar em novidades juntos, e assim, sempre muito por dentro das coisas que estão acontecendo, acho muito legal. E convido também, a gente vai estar junto lá no fórum, então chega lá no stand da UV, pode falar com a gente, vai ter nossa equipe junto lá também, então a gente pode conversar. Quem tiver curiosidade, quiser saber um pouquinho mais de soluções aí que podem ajudar no e-commerce de vocês, vem aí, vem conversar. Tem lá no nosso site, visita lá, alce.rocks, a gente pode conversar. E é isso, pessoal. Obrigado por estar aqui com a gente e obrigado pelo convite. Bom, então você que assistiu até agora, muito obrigada. É um prazer ter você por aqui. Não esqueça de seguir aqui o nosso canal. E um beijo, até a próxima.